Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elson. A nossa disciplina de hoje é Sociologia Geral. Vai ser apenas uma aula dessa disciplina. Eu vou mandar também para vocês um livro que vai servir como o material da disciplina, que é Sociologia, Elementos Básicos. É um livro de 120 páginas, mas vocês vão ler depois da disciplina. Eu vou, de certa forma, explicar esse livro aqui, parte desse livro, dos autores que são citados nesse livro de Sociologia. E vocês vão ler com o tempo. A atividade vai ser feita, vai ser proposta aqui também, né? Então, vocês vão precisar ler esse material bem depois, tranquilo, ao longo do curso. Então, mas é bom que vocês leiam logo, assim, que tiverem um tempo, para que vocês entendam aquilo que expliquei, porque a junção da leitura do material com a aula, ela é muito importante. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho o plano de curso, né? Então, claro que esse plano de curso, ele está levando em consideração a nossa situação hoje, né, de videoaula, né? Então, eu coloquei como a ementa da disciplina O Homem como Processo de Mudança, Sociologia e Ciência, a origem da sociologia, a importância da sociologia para a sociedade, né? Então é importante a gente observar aqui, são esses conteúdos, vamos dizer assim, que eles regem a disciplina inteira, esse coração da disciplina que é a sociologia e ciência. Então, como essa disciplina se transformou em área de conhecimento e que se transformou em ciência, né? Ciência é tudo aquilo que eu defino um objeto, né? Então, o objeto de estudo da sociologia, já adiantando para vocês, são os fatos sociais. É o homem em sociedade, né? Então, esse é o objeto de estudo da sociologia. Então, o homem em sociedade, o homem através de fatos sociais. E o que isso tem a ver com os cursos de licenciatura, por exemplo, é que a educação é um fato social. A escola é um grupo social. Então, a família é um grupo social e um fato social. Então, isso quer dizer que a sociologia precisa estudar esses grupos e fatos sociais, essas instituições sociais também, para poder definir que maneira mais promissora ou que maneira mais efetiva você pode fazer com a educação, tá bom? Então, a educação, de que maneira a educação pode ser mais eficaz, eficiente e de que maneira ela pode ser mais abrangente, né? Formar o homem como um todo e por aí vai. Então, a ementa da disciplina é essa. Os objetivos: analisar a importância da sociologia para a educação, conhecer a origem da sociologia, refletir sobre o papel da sociologia na formação do homem, discutir o papel dos grupos e instituições sociais. Vamos discutir também sobre isso um pouco hoje. A sociologia e os clássicos europeus, que está nesse livro que eu vou deixar para vocês. Aspectos sociais aplicados, a escola e a família. O trabalho de vocês vai ser sobre essas duas instituições e esses dois grupos sociais, tá bom? Escola e família. Vou explicar para vocês na hora. Globalização, eu trouxe esse tema que tem no material de vocês, tem mas é bom que a gente discuta com esse ponto de vista, tá bom? Mas tem lá também no material falando sobre esse tópico. Então vamos falar sobre isso. Vou indicar uma leitura para vocês também, além do material. Metodologia: o curso será pautado nesse diálogo aqui, claro, que não vai ser um diálogo, vai ser um monólogo, né? Mas eu espero que esse diálogo se concretize quando vocês lerem o material, fizerem a atividade e poder fazer essa comunicação comigo, tá bom? A obtenção da nota se dará através de trabalhos propostos por mim aqui na videoaula, tá bom? A bibliografia utilizada na aula é do Augusto Comte, Sociologia, Antropologia Cultural, Karl Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista, e Antropologia, uma introdução, que a antropologia ajuda a você entender melhor a sociologia, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre coloco os slides para que você entenda melhor
E sempre o slide eu tento colocar tudo sobre aquela parte do conteúdo em um só slide para facilitar a sua memória fotográfica e tudo mais. Então eu começo assim: a sociologia como ferramenta para análise da estrutura social e busca de mudança. Professor, a sociologia serve como ferramenta para análise? Sim. A sociologia ela nasceu para analisar os fatos e analisar a sociedade. Entende? Então, toda mudança que há na sociedade, a sociologia precisa entender, porque ela nasceu da mudança. Entende? Quando a sociedade passou por um momento crítico de mudança de paradigmas, de modelos, mudança de verdades, mudança de tradição, houve a necessidade de alguma ciência explicar isso. E essa ciência foi a sociologia. Então, explicar que mundo era esse que nós estávamos vivendo quando ela nasceu. E daqui a pouco a gente vai ver qual foi o período histórico que ela nasceu. Mas só para vocês entenderem que a sociologia, e ao longo dessa aula eu vou explicar melhor, a sociologia ela é uma ferramenta de você analisar a estrutura social e de você buscar mudança também. Alguns sociólogos, entre eles Karl Marx, principalmente o Marx, ele usou a sociologia como uma ferramenta de análise, mas principalmente de mudança social. Ainda hoje as pessoas usam o Marx, ele se transformou no marxismo. Né? Então, o Marx criou uma maneira de você estudar a sociedade, né? Que é essa busca constante da mudança, luta de classe e tudo mais. Eu fiz uma arte aqui para que a gente entenda melhor. Então, aqui nós temos no centro a família, né, como núcleo da sociedade, família, e logo depois a escola, né? Depois nós temos a sociedade e os meios de comunicação, né? Então, os meios de comunicação informando ou não, mas tendo de transmissão de notícias, vamos dizer assim. E, por último, nós temos o sistema político e o modelo de produção. Por que coloquei os dois juntos? Porque o sistema político é o que define o modelo de produção. Se o teu modelo de produção é capitalista, como hoje a maioria do mundo, quem define isso é o sistema político. Então, muito importante a gente observar que todos essas estratificações da sociedade, começando da família até o modelo de produção, todos eles, nem tem nada separado, todos eles estão juntos num só organismo chamado sociedade. Né? E cada um exerce uma função. E quando uma dessas organizações, ou um desses grupos sociais, ou uma dessas instituições, se ela fizer um trabalho ruim, vai afetar todo o corpo da sociedade. Bom? Então, esse grande ciclo é como se fosse uma sociedade inteira, completa, mas que tem as suas partes, que cada uma dessas partes integra uma determinada função, desempenha uma determinada função. Daí o nome de funcionalismo. A gente vai ver daqui a pouco também essa ideia de cada um fazer uma função. Bom? Então, depois a gente vem com o nascimento da sociologia, muito importante por aí. Então, como foi que a sociologia nasceu? Então, ela nasceu para estudar os fatos sociais, a sociedade, né, como eu já falei. Acontece que ela é filha da Revolução Industrial, né, e da Revolução Francesa, mas principalmente da Revolução Industrial. Então, a sociologia, quando surgiu a ideia de indústria, a ideia de trabalho, vários trabalhadores num só lugar, então, produção em massa, consumo em massa, isso fez com que nós experimentássemos várias mudanças. Por isso que eu digo que a sociologia é filha da mudança. Houve a mudança no trabalho, mudança na economia, mudança nos governos, mudança nas relações sociais e nas relações familiares. Mudança no trabalho por quê? Porque eu deixei de trabalhar para mim e fui trabalhar para outra pessoa. Então eu deixei de empregar a minha força e minha inteligência no meu trabalho
na minha atividade para trabalhar para outra pessoa que ia pagar a minha mão de obra, ia pagar, além da mão de obra, ia pagar o pensamento daquele trabalhador. Tá entendendo? Então, essa mudança no mundo do trabalho a partir da Revolução Industrial. A mudança na economia por quê? Porque nós tivemos vários países abandonando a escravidão e entrando na ideia da Revolução Industrial, de você empregar as pessoas. Então a economia se beneficiou demais com isso, porque as pessoas não faziam mais tudo. Elas tinham que pagar alguém para fazer algo por elas, porque ela não tinha mais tempo para fazer aquilo. Então, ao fazer isso, você criou a divisão de trabalho. Então você não fazia mais trabalhos que você fazia no dia a dia, como trabalhos domésticos, por exemplo, outra pessoa ia ter que fazer por você. Mudança nos governos, claro, porque o governo teve que se profissionalizar, o governo teve que mostrar resultado para uma população que se aglomerava em determinado lugar, produzia riqueza, mas não se beneficiava daquela riqueza porque ela destinava a função para o Estado de fazer com que ela tivesse o seu bem-estar social, ou então através de impostos. As relações sociais mudaram bastante, porque as pessoas tiveram que se reunir em um só lugar. A divisão do trabalho também fez isso. Olha, o Marx diz que nós somos resultado do trabalho, e a divisão do trabalho ela faz com que as pessoas se relacionem com pessoas que trabalham em serviços e empregos parecidos com o dela, que ganham a mesma coisa ou parecido. Então, nós temos os clubes, por exemplo, hoje em dia. O clube dos policiais rodoviários federais. Quem é que vai para lá? Essa categoria. É o clube dos carteiros. Quem vai para lá? Os carteiros. Clube dos professores, para lá. Então, na verdade, hoje a gente já oficializou isso, mas na época essa divisão era feita naturalmente. Mudança nas relações familiares, porque a família teve que sair de casa, trabalho infantil na época, mulher também. As pessoas tiveram que sair de casa para poder buscar seu sustento. E com isso, nós tivemos uma mudança muito grande na sociedade. Nesse momento surge a necessidade de uma nova ciência chamada sociologia. Então, essa ciência surgiu para explicar o mundo no qual nós vivíamos. Então, quem é o pai da sociologia? E está também no material de vocês, no livro de vocês, mas é sempre bom a gente discutir sobre ele. O Auguste Comte, pensador francês, ele é considerado o pai da sociologia porque ele criou a filosofia social, que ele deu o nome para ela de filosofia social. Depois ele nomeou de sociologia. Por quê? Porque ela é filha da filosofia, todas as ciências são filhas da filosofia, e a sociologia também não poderia ser diferente, tendo como objeto de estudo os fatos sociais. Então, o Comte, por que ele é considerado? Porque foi o primeiro que usou, o pai, porque ele foi o primeiro que usou, e porque ele definiu o objeto de estudo, que seriam os fatos sociais. Criou um método para entender os fatos sociais, chamado de positivismo. Então, o positivismo ele não deixava nada sobrenatural, nada que não fosse do pensamento rígido científico interferir numa análise. O fundamento do pensamento positivista é ver para crer, ou seja, ver o concreto, o real, o verdadeiro, o indubitável. Pronto, esse é o pensamento positivista, que é um pensamento que eu acredito que a sociedade siga uma evolução, ou eu acredito que a sociedade possa ser avaliada a partir de métodos definidos. Métodos pronto e acabado. A sociedade funcionaria tal como funciona o organismo humano. Então, essa ideia de vincular com a natureza é muito de positivista. A evolução humana obedeceria a 3 estágios, segundo Comte. Teológico, que é a crença em Deus. Metafísico, que são sobrenaturais. E positivista e positivo, que é concreto, definido e verdadeiro. Então, o Comte entende que o ser humano, a sociedade, a evolução humana, ela passa por esses estágios e nós estamos entrando nesse próximo estágio. Então, existe o positivista, existe a negação de Deus.
Segundo Conte, Deus não existe para ser analisado. Deus não pode interferir na análise social. Porque, aqui rapidinho, se eu interferir Deus na análise social, eu não vou trabalhar essa sociologia como ciência. Porque a ciência não admite que eu analise um fato social, por exemplo, no meu caso da sociologia, levando em consideração a vontade de Deus. Porque não tem como eu definir um objeto com Deus estando por meio. Não? Você acredita em Deus, certo? Mas a sociologia, ela tira de lado, ela reserva Deus para o seu local, que é a religião. A gente vai até discutir também sobre isso. Então, como é que a sociologia vê a religião? Ela vê com a função social. Qual é a função social da religião? Essa, pronto, acabou. Ela não vê como algo sobrenatural, tá bom? Então, muito importante a gente observar, todo sociólogo é ateu? Não, não é por aí. É porque para analisar um fato social eu tenho que tirar Deus da análise, porque senão eu não vou chegar a uma definição científica, tá bom? Só que quem criou a sociologia, quem deu o nome para ela é o pai, foi o Conte. Mas quem desenvolveu a sociologia foi o Emile Durkheim. Foi ele que desenvolveu, ele é considerado por muitos o pai, porque ele deu ao positivismo uma objetividade científica que faltava ao Conte. O Conte iniciou essa objetividade, mas o Durkheim ele reservou um método só dele para analisar os fatos sociais. Então, os fatos sociais e suas características, a coercitividade, padrões culturais que devem ser seguidos e legitimados. Talvez essa parte seja a parte mais importante da disciplina. Por quê? Porque o Durkheim, ele criou um método de analisar a sociedade, mas mais do que isso, ele descreveu esse método para qualquer um, claro, estudioso, que quisesse desenvolver e quisesse identificar desenvolver um estudo, identificar algum problema social, ele poderia seguir esse método, segundo o Durkheim. E por muito tempo, ainda hoje as pessoas usam esse método, apesar de ser positivista e haver uma crítica hoje marxista em cima desse método, mas as pessoas ainda seguem. Então, qual a primeira característica para eu definir um fato social? Coercitividade. Ou seja, que as pessoas se sintam coagidas a agir de determinada forma em um determinado grupo. A partir daí eu posso definir que ali é um fato social. Exterioridade. As condutas surgem fora do indivíduo mesmo sem sua vontade. Coercitivo, exterior. E generalidade. Refere-se a toda a sociedade. Então, alguns exemplos que eu poderia utilizar nesse caso como fato social. A família é um fato social. Como assim, professor? Como é que a gente vai encaixar a família aí? Primeiro ponto, a família, você se sente coagido a participar da família. Você não escolhe sua família. Você é coagido a participar dela. Quando você nasce numa família, nasce coagido, você se sente obrigado a participar daquela família. Você não escolhe. Professor, e aquelas pessoas adotadas? Pois é um fato social, família, porque aqueles que são adotados, eles são adotados por uma família, né? E por mais que ele escolha qual pai que ele vai, mas o fato de existir uma família procurando por ele, já deixou de lado essa ideia da escolha dele, entendeu? Então, existe uma coercitividade. É exterior a ele, as condutas surgem fora do indivíduo, ele não nasce sabendo o que é pai, o que é mãe, isso vem de fora para dentro, tá bom? Então, as regras familiares vêm de fora para dentro. Generalidade porque existe em toda a sociedade, tá bom? A gente poderia observar outro fato social. O desemprego é um fato social. Professor, o desemprego? Sim, o desemprego pode ser definido um fato social. Por quê? Você é coagido a arrumar um emprego hoje, é exterior a você, aquela conduta que surge fora de você,
você tem que obedecer regras para continuar no emprego. E em todo lugar existe uma atividade, emprego, informalidade, alguma coisa do tipo. O Durkheim, ele definiu educação coercitiva a educação, né? Por quê? Porque você aprende, você é obrigado a ser educado de uma maneira ou de outra, dentro ou fora da escola. É algo exterior a você e isso é uma generalidade. O crime, Durkheim disse que o crime também é um fato social, porque é exterior a você, você se sente coagido com isso e existe em toda a sociedade. E por último, o Durkheim fez um livro falando sobre o suicídio. Ele diz que até o suicídio, algo definido por você, é um fato social. Como assim? Você, apesar de você decidir que vai se matar, o suicídio, segundo Durkheim, você decidiu baseado porque você foi coagido a fazer aquilo. Ou você achou que não tinha mais esperança para seguir a vida, ou terminou com a namorada, ou está devendo demais, ou alguma coisa aconteceu fora de você que interferiu na sua decisão. Daí, com essa atividade. E é exterior a você o suicídio, porque é uma vontade sua, mas é uma influência de fora, e é generalidade por toda a sociedade, o suicídio. Ele também definiu o consciente coletivo, diz que o aprendizado e a aceitação dos costumes pelos indivíduos. Então, o consciente coletivo, segundo Durkheim, é quando eu aprendo e aceito os costumes de geração em geração para mim. A interação dos elementos biológicos, psicológicos, sociológicos. O consciente coletivo, segundo Durkheim, é quando existe essa junção de eu físico, eu psicológico, psique, e eu social. Esses três definem o meu consciente coletivo. E uma coisa muito importante que o Durkheim fez foi a neutralidade. Então, ele disse que algo só poderia ser analisado se existisse a neutralidade. Ou seja, eu não me envolver no fato social para analisar. Os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Então, tua família é linda. Tu ama a tua família, mas ela é uma coisa para a sociologia. A sociologia estuda como uma coisa. A investigação desses fatos precisa ser com distanciamento e neutralidade. E também existem as representações sociais, visão de si e a anomia social, inexistência das leis e instituições políticas. Ó. Então, o Durkheim, eu coloquei tudo isso no slide para você, para ficar melhor. Então, desses dois últimos, representações sociais, o que você pensa de você como cidadão? Quem é você? Essa visão de si. E essa anomia social, por exemplo, coronavírus e tudo mais, todo mundo, maioria de quarentena e tudo, e percebe que está um ar parece que não há controle na sociedade. Isso é perigoso. Por exemplo, a gente já viu notícias aqui rolando que 2 supermercados foram invadidos, houve saque. Então, é muito perigoso quando existe, segundo Durkheim também, quando existe essa anomia social, que é a inexistência de leis. Então, a todo momento a polícia precisa estar na rua, a todo momento as instituições, nós estamos funcionando. Vocês estão aí quietos, mas nós estamos funcionando, está tudo funcionando, para as pessoas perceberem que não há um deserto lá fora. Apesar de você olhar e não ver ninguém, mas as instituições estão funcionando, porque senão existe a anomia social, que as pessoas acham que podem fazer o que quiserem, tá bom? Então o Durkheim foi importante por isso, porque ele tratou da sociedade e como ela deve ser analisada, ok? Então a gente vai agora para a sociologia e o ato de dominar, do Max Weber. Do Weber teve depois do Karl Marx, eu vou tratá-lo primeiro, porque o Karl Marx, na minha opinião, foi o que produziu mais, e hoje ainda as pessoas seguem muito o Marx. Então eu vou deixar para analisar depois do Weber, mas só para vocês entenderem que pensador alemão, e a ideia dele é de dominar. Porque o Weber, a sociologia dele foi definir como o ser humano poderia ser dominado por um dominador, político, o patrão e etc. Busca pelos sentidos, compreensão, motivos e consequência.
O pesquisador deve ir em busca da pesquisa documental, observações dos indícios, evidências minuciosas. Ele já ampliou o leque de visão do sociólogo. Ele não ia mais apenas de maneira positivista analisar a sociedade. Ele tem que ir atrás de evidências, de indícios, a parte documental também. Relações de poder. Essa, na minha opinião, esse é o coração do pensamento de Weber, que é as relações de poder. Dominador, dominado, legitimação e obediência. Então, segundo Weber, o dominador só tem uma forma dele dominar o dominado. É através da legitimação. Que essa legitimação vai fazer com que o dominado tenha obediência ao dominador. Como assim, professor? Você odeia um cara na sua cidade. Você não gosta dele. Ele se candidata a prefeito. Você vota contra ele, mas ele se tornou prefeito da tua cidade. Mas você continua adiando. Pois é. Mas segundo Weber, ele exerce sobre você uma relação de poder, de dominador para dominado. Por mais que você não queira, ele é o administrador da tua cidade. E ele vai influenciar direto ou indiretamente na tua vida. E você vai ter por ele, direto ou indiretamente, obediência. Porque foi legitimado essa obediência por você quando aceitou que quem ganhasse a eleição é que ia mandar na cidade. Entendeu? Então existe uma legitimação no dia da eleição. Nós fomos para as urnas e disseram, ó, eu quero o candidato A, mas se o B ganhar, não tem problema. Vamos de B. Então, existem as dominações legítimas, que é a dominação carismática, que é a devoção, a lealdade ao Senhor, que é sedutor, carismático. Daqui a pouco eu vou dar uns exemplos. Dominação tradicional, normas sagradas, obediência com base em tradições. É a dominação legal, legitimada por normas, leis, regras. Geralmente acontece em empresas e instituições. Então, vamos dar aqui uns exemplos para vocês entenderem melhor. O Lula, o ex-presidente Lula, ele exerce dominação hoje, é uma dominação que nós chamamos de carismática. O Lula não tem mandato. O Lula não segue nenhuma tradição religiosa, sagrada e nada. Mas o Lula tem carisma, e as pessoas que seguem o Lula sentem devoção e lealdade a ele. Não estou dizendo se o Lula é certo ou errado. Estou falando características do Lula. Então, professor, e o Bolsonaro? Sim, do mesmo jeito. As pessoas que defendem o Bolsonaro defendem com devoção, com lealdade. Porque o Bolsonaro tem carisma para aquele grupo de pessoas que entendem o Bolsonaro como carismático. Bom? Então, por exemplo, o que eu acabei de falar por último, o presidente. Ele tem uma dominação carismática e uma dominação legal. Ele é legitimado por lei para dominar e mandar no país, de administrar o país, né? Então, ele exerce essas duas. Professor, tem como a pessoa exercer as três? Sim, tem como. Se for um líder religioso, tiver carisma e tiver mandato, ele consegue exercer as três dominações. E aí um risco muito grande, segundo Weber. Por que esse risco? Porque você vai estar diante de uma tríplice dominação, né? Você não vai ter para onde correr, porque você vai estar uma só pessoa exercendo três dominações em você, e que você vai estar iludido pelo carisma, com medo de ir contra pela tradição e ainda preso na legalidade que você concordou que existisse. Então, existe um risco grande, segundo Weber. Então, o Max Weber, claro, produziu várias coisas sobre protestantismo. Ele associou o capitalismo ao protestantismo. A ideia de os protestantes vinham com a ideia de guardar, teoria da prosperidade, fez com que ele guardasse capital e pudesse ajudar o capitalismo. Era o contrário da Igreja Católica, que dizia que você tinha que ser pobre para poder herdar o reino do céu, apesar da Igreja ser rica, mas dizia que você tinha que ser pobre para herdar o reino do céu. O protestantismo veio contra essa ideia, e nesse caso, segundo Weber, ajudou o capitalismo, né? Então vamos lá para o próximo, que esse é o mais polêmico e o que
produz a sociologia como ferramenta revolucionária. Bom, então o Marx ele usou a sociologia para revolucionar e ainda hoje usa. Tá bom? Os marxistas eles usam a sociologia para isso. Nasceu na Alemanha, né? Analisa as formas pelas quais ocorre a exploração da mão de obra assalariada, os baixos salários, as longas jornadas de trabalho. Então já começa aí a ideia de divisão de classe. Então, como que você pode ser bilionário e você ser pobre? Esse é o questionamento do Marx. Então, como é que você produz coisas caríssimas e você não tem nenhuma delas? As classes sociais se evidenciam pelo trabalho. Então, muito importante, o termo trabalho para o Marx, ele toma outra dimensão. Segundo Marx, trabalho é que deixa o homem, o trabalho, não o emprego, o trabalho é que deixa o homem, é que faz do homem humano, é que faz do ser, que nós somos animais, humano. Porque ele diz que o único ser é o homem. O que é trabalhar, segundo Marx? É agir sobre a natureza para transformar a natureza e adequar a natureza às nossas necessidades. Isso é trabalho. Ponto. O homem é fruto disso. Nós somos fruto disso. Então, tudo isso que eu uso aqui, trabalho, roupa, equipamento, tudo é fruto do trabalho do homem. Então, nós somos resultado do nosso trabalho. Não do nosso emprego, mas do trabalho do homem em transformar a natureza. Tá bom? A divisão do trabalho é alimentada pelo sistema capitalista, segundo Marx. Além dele criar a divisão de trabalho, ele alimenta cada vez. Como, professor? Porque as escolas que existem na sociedade capitalista, elas são escolas que trabalham com profissões também, definindo profissões. E percebe que cada profissão ganha uma quantia X, 2x, 3x, por aí vai, né? Então, no Enem, por exemplo, você está concorrendo para a medicina. Você pode amar a medicina, mas o salário está chamando também a atenção. Você está concorrendo para professor, você pode amar seu professor, mas você está de olho no salário também. Então, a divisão de trabalho, nesse caso, ela é alimentada pelo sistema capitalista. Você já sai da escola fazendo parte de uma classe. O regime socialista, para se chegar ao sistema ideal, o comunismo, então o Marx fala sobre a utopia. Muito importante a gente observar no Marx o que é utopia. Utopia no Marx, ele segue à risca a ideia do termo. U é negação e topo é lugar. Então, utopia é a negação do lugar, é um lugar que não existe. Só que o Marx dizia, por ser um lugar que não existe, você tem que buscar esse lugar, porque essa trajetória do lugar que não existe é que é a mudança. A mudança vai ser ao longo, a mudança vai ser um processo. Então ele diz que esse processo vai ser o socialismo. E quando nós chegarmos nessa utopia, é o comunismo. Por isso que alguns críticos do comunismo dizem que é utópico. Mas não. Eu não sou crítico e nem deixo de ser. Eu estou dizendo que a ideia de Marx é dizer que é um lugar que não existe, mas nem isso você não tem que percorrer. Professor, mas isso é loucura. Não, a religião faz isso. Você, quem é protestante ou católico, quem é cristão, pensa um dia morrer para ir para o céu. O céu não existe na tua vida ainda. Ele vai existir quando você morrer e se você merecer ir para lá, né? Então, é utópico hoje. Professor, mas você está dizendo que o céu é utopia? Não, estou comparando com a ideia marxista. Através da união e conscientização dos trabalhadores, o atual sistema capitalista seria superado. Segundo Marx, só a união, através de sindicatos, associações, união forte dos trabalhadores poderia superar o capitalismo para entrar no comunismo. O sucesso das revoluções sociais e políticas estaria diretamente associado à conscientização da classe operária. Então, o Marx falava muito da conscientização da classe operária, que hoje existe dentro da escola. As universidades elas servem para também criar essa consciência do trabalhador. O lucro do capital é a mão de obra da classe trabalhadora como fundamento da discussão. Então, o Marx criticava demais essa ideia de nós produzirmos algo
e não temos a condição de consumir aquilo, de se beneficiar daquilo. Essa era a maior crítica do Karl Marx. Como é que o homem faz um carro e não tem condição de ter um carro? Produz uma moto e não tem condição de ter uma moto. Então, esse era o questionamento dele, que o resultado da produção tinha que ser dividido entre todos. Parece uma utopia? Exatamente. Mas é a busca disso, segundo Marx, vai chegar em determinado lugar, que seria o lugar ideal. Então, claro, tem muito mais coisa para falar do Karl Marx, mas o que importa para nós nesse momento é isso, que o Karl Marx usava a sociologia como uma ferramenta de mudança social, de revolução social, tá bom? Então, nós vamos agora parar um pouco com os sociólogos e vamos dar uma olhada na visão geral da sociologia sobre grupos e instituição social. Então, o que é um grupo social? Nem todo grupo é um grupo social, tá bom? Então, um grupo de pessoas reunido numa praça não é social. A gente tem que ser um grupo social. Para ser um grupo social precisa ter objetivos comuns, normas e regras, punição e prêmio e um número relativamente pequeno de membros. Então vamos dar uma olhada aqui quem é grupo social. Uma igreja é um grupo social? Vamos lá. Na igreja tem objetivos comuns? Sim. Normas e regras? Sim. Tem hora de chegar, hora de sair, hora do culto, tudo. Hora da missa, hora de cântico, tem tudo. Punição e prêmio? Sim, também. Aquele irmão que não segue as regras e normas da igreja é punido. Aquele que segue é premiado. O que não segue é punido. E um número relativamente pequeno de membros. Percebe que quando uma igreja cresce demais, ela se divide. Um partido político, mesma coisa. Quando o partido cresce demais, ele se divide. Ele se divide porque um grupo social se beneficia de um grupo pequeno de pessoas. Porque tem como as normas e regras exercer o sistema de controle, de punição e premiação. Quando cresce demais, as normas e regras elas começam a se dissolver e faz com que aquele grupo não se sinta mais um grupo social com objetivos comuns. Eu já tenho um líder ali que vai buscar o caminho, entendeu? Só que fazer um breve... Se você for ver a história da Universal, ela nasceu com a Edir Macedo, depois, de dentro da Universal saiu o R.R. Soares, montou uma igreja grande, depois saiu o Valdomiro Cavalcante, voltou uma igreja grande. Percebe? Eles eram os três ali, foi separando exatamente com o partido político. Nós tínhamos o PT, PSOL, partidos que saíram da base do PT, tá bom? Então, dá pra gente observar exatamente assim. Um grupo social tem que ser analisado dessa forma. E as instituições sociais normatizam os grupos sociais. Então, o grupo social é diferente de instituição social. Os grupos sociais eles são um conjunto de indivíduos com objetivos comuns envolvidos no processo de interação mais ou menos contínuo. As instituições sociais se baseiam em regras e procedimentos que se aplicam a diversos grupos. Então, qual a diferença de grupo e instituição? É muito bem a gente prestar atenção agora, porque as pessoas confundem. Grupo é um grupo de pessoas, como eu acabei de falar. Instituição é quando é institucionalizado regras que vai reger aquele grupo de pessoas. É quando está institucionalizado. Então, instituição social de uma escola. A escola é uma instituição social? A escola é um grupo social. E por que chama instituição social? Porque a escola sem regras e normas, ela não existe. Dá um exemplo. Quando tem uma enchente na tua cidade e que os moradores entram e os moradores vão ter que ser abrigados na escola. A gente chama escola, mas ali é o prédio da escola. Ali não é a escola. Porque naquele momento aquelas pessoas não estão estudando, não tem ninguém ensinando para eles. Eles estão se abrigando ali é um abrigo. Entendeu?
o que faz a escola são as normas e regras da escola, não é o prédio da escola. Entendeu? Nós temos as instituições sociais são muito bom a gente observar isso, porque uma instituição não existe isolada das outras, há entre elas uma relação de interdependência de tal forma que qualquer alteração em determinada instituição pode acarretar mudanças maiores ou menores nas outras. Um exemplo, família e escola. Se a família vai mal, o resultado vem na escola. Se a escola vai mal, o resultado vem na família e na sociedade e na criminalidade, por aí vai. Então, todas as instituições, elas dependem uma das outras. Essas regras, elas precisam ser equilibradas, tá bom? Por exemplo, os professores ensinam para os alunos na escola que não se deve roubar, enganar o próximo e tal. Quando isso não é apropriado pelo aluno, o aluno não se apropria disso e comete um erro, na família também a gente fala, mas comete um erro, o que vai acontecer? Outra instituição vai buscar essa pessoa. Então, a segurança, no caso a polícia, que tem normas e regras, a justiça, vai aplicar sobre esse cidadão, que deixou de ser um cidadão do bem e partiu para o mal, vai aplicar sobre ele regras e normas desse grupo social institucionalizadas, tá bom? Através de leis. E esses grupos sociais a gente pode citar a família e escola, que eu já falei. Então, a família, ela é um grupo primário de forte influência na formação do indivíduo. A família é o primeiro corpo social no qual os indivíduos convivem, então é o primeiro laboratório de sociedade. É um tipo de agrupamento cuja estrutura varia em alguns aspectos de tempo e espaço. O que já foi família no passado, hoje em dia não é mais. O que é família aqui pode não ser na China e por aí vai. Essa variação pode se referir ao número e à forma do casamento, o tipo de família e aos papéis familiares. Então, ao longo do tempo, a família foi mudando, foi se reestruturando, e hoje nós temos, basicamente, dá para a gente separar em dois tipos de família. Família conjugal ou nuclear, que reúne marido, mulher e os filhos. E a família consanguínea ou extensa, engloba, além do casal e seus filhos, outros parentes como avó, netos, genro, noras, primos e sobrinhos. Mas nós temos família, por exemplo, hoje, família de pessoas do mesmo sexo, que já constituem família em boa parte do mundo, e isso é uma nova forma de família, né? As principais funções da família, qual é então, professor? Quais são as principais funções de uma família? Não sou eu que estou dizendo, a sociologia defende isso, que a função sexual e reprodutiva garante a satisfação dos impulsos sexuais dos cônjuges e perpetua a espécie humana com a geração de filhos. Aí você vai me perguntar, professor, e pessoas do mesmo sexo, como é que fica a função reprodutiva? Pois é por isso que é um novo tipo de família, porque eles têm a sua função, mas não tem a função reprodutiva, eles precisam buscar isso em algum outro lugar. Eles não se satisfazem, mas eles buscam em outro lugar. Então tem inseminação artificial, tem barriga de aluguel, várias coisas, tem adoção, que eles acabam garantindo essa reprodutividade. Função econômica, aquela que assegura os meios de subsistência e bem-estar de seus integrantes. Então é a função da família gerir, né? E a função educacional, responsável pela transmissão à criança dos valores e padrões culturais da sociedade. Ao cumprir essa função, a família se torna o primeiro agente de socialização do indivíduo. Falando de qualquer tipo de família, a função é essa. Professor, mas nem todas as famílias cumprem essa função. Pois é, nem todas cumprem. Mas a família ideal seria essas as funções, seriam essas as funções. Ok? E nós temos, em termos de atualização, a gente entende que a sociedade pós-industrial criou um novo padrão de família, essa pós-moderna. O chefe de família já não é mais o pai, né? Deixou de ser sinônimo de rainha do lar. A mãe hoje sai para trabalhar, a mãe estuda, por exemplo, a mulher estuda 3 anos a mais que o homem no Brasil, e ao estudar, trabalha. A troca de papéis entre pais e mães são constantes. Então, hoje,
os filhos têm dificuldade de saber qual é o papel de cada um ali. Porque às vezes a mãe trabalha e sustenta a família, e aquele papel antigamente era papel do homem, né? Então, quem é que a criança vai recorrer quando o papel é do homem ou da mulher? Então o homem participa das tarefas domésticas e diminuiu o número de famílias no Brasil. Mais de 50% das famílias não tem pai e mãe, ou é pai, ou é só mãe, ou é criado pelos tios, avós, por aí vai. Bom, então a família nuclear no Brasil está diminuindo bastante. E aí, por conta disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma avaliação, tá bom? Sobre esse texto aqui. Transformações na estrutura familiar da América Latina. São 3 tipos de família. 1, 2 e 3. Esse tipo de família, todos eles, tal, esse texto é bom, interessante, a gente se reconhece nesse texto, né? Então ele fala da família nas áreas rurais, nas áreas urbanas periféricas e nas áreas urbanas integradas. Então ele fala a família pobre da área rural, a pobre da área periférica urbana e a rica da área integrada. E ele cita nesse texto, não vou ler o texto com vocês, mas ele cita nesse texto que existe um problema central nesse texto. Já vou dizer para vocês, é o abandono familiar. Existe um abandono familiar, não apenas por culpa da família, mas por culpa do sistema, da sociedade. A família às vezes escolhe sair de casa ou não escolhe sair de casa, é obrigada a sair de casa. Com isso, deixa as crianças abandonadas. Às vezes você é rico e você paga 2 babás para criar seu filho, para cuidar dele. Mas não tem a mãe, não é a mãe, né? Então, é um abandono. Às vezes você não tem emprego e você é obrigado a sair de casa. E às vezes você tem um emprego e você quer outro emprego. E às vezes você tem 2 empregos e você quer o 3º emprego. Aí você diz, eu sou obrigado em casa, eu tenho 3 empregos, eu penso na minha família, etc, etc. Então, cada um. Eu só estou dizendo que, ao fazer isso, você está abandonando, segundo esse texto, sua família. Professor, mas eu sou obrigado a sair de casa. Certo? Não estou criticando isso. Estou dizendo o que o texto fala. Então, produz um texto discutindo o problema central do texto, né? Que é familiar, conexão com a escola. Então, lembrando, escutem bem. Eu quero que vocês produzam um texto de, no mínimo, 15 linhas, tá bom? Falando sobre o problema central desse texto, que é o abandono familiar. Vocês vão produzir a partir dele. E fazendo a conexão com a escola. Como que a escola é a partir desse abandono? Primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse no texto. Segunda pergunta. Como que a escola pode fazer para trabalhar essa problemática dentro dela, dentro da instituição, escola, né? Terceira pergunta. Como a família, junto à escola, pode trabalhar para desenvolver formas de resolver esse problema da própria família? Então, como a escola pode trabalhar isso e como a escola é prejudicada. Tá bom? Muito obrigado. Vocês mandem esse texto do dia que vocês receberem essa aula, do dia que receber, uma semana do dia que vocês receberem, vocês mandam para o meu e-mail, que está na primeira slide, tá bom? Está lá no início, está meu e-mail, viu? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.